Vamos lá, pessoal. O que eu quero falar para vocês aqui em relação, né, essa briga, essa discussão que está acontecendo entre, né, os senadores da CPI, no caso ali o Alessandro Vieira, né, que desafiou. Na verdade, ele não desafiou, né? Eu vou contar para vocês que a jogada dele foi uma jogada de mestre, né? E a outra parte, que é o STF, né, que a gente tem ali Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes, ok, que ficaram extremamente enfurecidos, né, com a atuação, né, e com o posicionamento do senador Alessandro Vieira, ok? Ex-delegado, ok? E que conhece o cheiro do crime de longe, pessoal. Então, assim, você sabe como é que funciona normalmente essas jogadas, né, para você fazer o outro lado se expor, né, no caso, o seu inimigo se expor, pessoal? Eu vou te explicar porque isso também vai muito de encontro com o que o Trump, né, está fazendo lá no Irã, né, quando o Trump, ou no Irã ou no mundo, né, nas técnicas de negociações dele, quando ele dá ali, né, quando ele se posiciona de uma maneira extremamente agressiva, mas obviamente que aquilo que ele fala não é a verdadeira intenção. A verdadeira intenção dele é ver a reação do inimigo. E ali, a partir do momento que você vê a reação do inimigo, você mostra, você expõe ele, né, para tudo e todos verem, né, de que lado ele realmente está e quais são as verdadeiras intenções dele, pessoal. E é exatamente isso que o Alessandro Vieira fez aqui com, né, os três ministros do STF, ali representado por Gilmar Mendes, pessoal. Então, sim, se você quiser entender melhor, né, o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo, deixa o seu like para mais pessoas verem, né, o que realmente está acontecendo, né, nesse jogo de narrativas, nesse jogo político, né, que a gente vê no Brasil, ok? Compartilha esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho pra gente, né, se ver sempre e você sempre ficar atualizado, pessoal. Então, vamos entender aqui, ó, presta atenção. Alessandro Vieira, ele simplesmente, né, no momento em que ele, né, detalha, analisa tudo e coloca esses três nomes, né, que hoje são os três nomes quase que mais falados hoje, né, da política brasileira, do governo brasileiro, né, que a gente tem ali Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ele simplesmente colocou eles ali, né, expostos em praça pública justamente para ver. Agora eu quero ver a reação de vocês, agora mostrem quem vocês realmente são. E a gente viu de fato, né, o Gilmar Mendes tendo aquela atitude, né, aquelas falas, né, não me provoque, não me provoque, que é isso, né? Será que eles perderam exatamente todas as estribeiras, né, no caso ali, como a gente costuma falar, né, essa expressão aqui, né? Será que o Gilmar Mendes simplesmente, né, esqueceu que ele é o ministro do STF, ele é um decano que tá prestes a se aposentar e precisa manter a postura dele ali de neutralidade, né? E agora disse, não me desafie, né? Não me desafie, né? Não me provoque, né? Como assim não me provoque? O que você vai fazer, né? O que é isso? É uma guerra ou a gente tá ali, né, querendo manter a ordem, né? Será que o papel do STF é guerrear com outros poderes ou é manter a ordem no país ou é julgar ali de fato com neutralidade, né? Todos os casos aqui deste país, né? Nosso Brasil, pessoal. Então, assim, a partir do momento que Alessandro Vieira, né, tem essa atitude, ele expõe quem realmente é, né, o inimigo do Brasil, pessoal. Porque agora, por que eles, né? Agora, não, tem outro ponto também, né? Tem a questão do Alcolumbre, certo? Que fez aquela manobra, certo? Que eu vou contar pra vocês aqui, mas assim, por que o Gilmar Mendes, né, realmente não acatou o indiciamento para entender o motivo e falar, ok, vamos investigar aqui, porque nós não temos culpa de nada, né? Então vamos manter as investigações, vamos dar prosseguimento ao indiciamento, né? E aí, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês também quem foram, né, na verdade, quem foram as pessoas, os políticos, né, ali, os senadores que votaram contra esse indiciamento, né, e quem foram, obviamente, os que votaram a favor. Mas, pessoal, a manobra que o Alcolumbre fez foi algo extremamente sujo e, assim, degradante, pessoal. E olha, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Se nessas eleições de 2026 o Brasil não eleger maioria do Senado, ok, de direita, maioria do Senado, né, pelo menos que seja contra, não precisa ser necessariamente extrema direita, mas que seja contra, né, tudo isso que o sistema, tudo isso que esse governo atual está fazendo, né, que não tem ali amizades, que não tem ali conluio, né, com esse governo atual, pessoal, olha, eu não sei o que será deste Brasil. Por quê? Nós precisamos ajustar a presidência do Senado, porque depois disso que o Alcolumbre fez, o Alcolumbre simplesmente tirou o Moro, ok, e o Marcos Duval, certo, da comissão, justamente para não ter votos o suficientes para empatar ou ganhar, porque se eles tivessem ficado lá, as votações dariam 6-6, né?
e aí poderia até ganhar, né? Esse indiciamento poderia ir para frente, pessoal. Só que ele tirou, né? Porque ali, de acordo com o regimento interno, não é questão de lei, é o regimento interno. Eles se aproveitam desse regimento interno, que não é muito bem feito, né? E acabam tirando o poder dos senadores ali, né? Que estão já na CPI. Tiraram eles dali e colocaram, né, outros 2 senadores ali, que eram ali, obviamente, de esquerda e tal, e que, né, obviamente teria mais possibilidade de vencer, e aí deu aquele resultado de 6-4, pessoal. Mas, né, vamos ver o resultado desse teatro, vamos entender o que aconteceu nesse teatro e depois a gente volta para a questão da Colômbia. Olha só, o relatório foi rejeitado por 6-4, pessoal, presta atenção, foi 6-4, certo? Apenas 2 votos de diferença garantidos pela manobra de Alcolumbre. Então, Alcolumbre tirou lá o Val e o Moro, e foi por isso que ele conseguiu ali 6-4, se não teria empatado, pessoal. Agora, anota esses nomes pra gente, né? Porque você precisa saber quem foi que votou pra salvar esse sistema. Olha só, os 6 que salvaram o STF foi o Beto Faro do PT, Tereza Leitão do PT, Humberto Costa do PT, Rogério Carvalho do PT, Otto Alencar do PSD e Soraya Tronic do PSB, pessoal. Os 4 que lutaram pela justiça: Alessandro Vieira do MDB, Magno Malta do PL, Eduardo Girão do Novo e o Esperidião Amin do PP, pessoal. Perceberam? Vocês entenderam? A base do Lula se uniu para proteger os ministros que, em teoria, deveriam ser neutros, pessoal. É o mecanismo em sua forma mais pura. Vocês entenderam quem que é o sistema? Vocês entenderam, né, como que o movimento... Vocês entenderam que o STF, toda essa sujeira, né, a gente tem que supor, mas vocês entenderam que a suposição, né, o nível dessa suposição, a probabilidade dessa suposição do sistema, né, está totalmente comunado ali com o PT e tudo mais, é quase que 99%, é quase que 100%, ok? Temos que supor, ainda temos que supor, pessoal, não adianta eu ficar aqui afirmando nada justamente para não diminuir o alcance do meu vídeo. Mas, né, aí vem, né, a questão da hipocrisia e a inversão dos valores, pessoal. A coisa fica ainda mais sinistra, porque o Paulo Gonet da PGR, justamente, em vez de ler as 400 páginas, certo, da CPI ali, ok, de denúncias contra os criminosos, o que ele fez? Abriu uma investigação contra quem? O senador Alessandro Vieira, pessoal. Olha como é que tá. Assim, a gente tá simplesmente ali dentro de uma caverna onde todos, né, que querem fazer o certo nesse país, todos que querem, né, fazer algo certo nesse país estão ali sendo enterrados, né, por quem simplesmente quer mandar, né, de maneira que não chega nem perto de ser justa, pessoal. E aí, pessoal, o que a gente conclui sobre isso, que é algo realmente absurdo? A pessoa que está denunciando o crime vira réu, porque o que o Alessandro Vieira está fazendo? Ele, por ser um ex-delegado, né, um cara que é ali competente, por sentir o cheiro, né, de onde tem coisa errada, ele simplesmente quer cortar o mal pela raiz, pessoal. O mal, a raiz de todos os problemas está em um órgão que hoje se chama Supremo Tribunal Federal, pessoal. Isso eu estou supondo, ok? Isso eu estou supondo baseado também em todos os portais de notícias como o Oeste, como aqui a Malu Gaspar, ok, do O Globo. Isso eu estou supondo baseado em todas essas notícias e matérias que estamos vendo aqui de grandes portais, pessoal. E aí, né, o sistema, ele simplesmente não quer justiça, pessoal. Eles querem silenciar, eles querem o silêncio para eles poderem se saírem bem, saírem pela tangente, pessoal. Eles querem mostrar que ninguém, nem mesmo o senador da República, está seguro de se ousar olhar para dentro das gavetas do STF, pessoal. Ousar se opor a qualquer questão ou a qualquer coisa errada que ocorra dentro do STF, pessoal. E aí, né, o que acontece? Qual que é o plano, né? Como que a gente sai disso, pessoal? Olha, o primeiro ponto não é nem presidente. Óbvio que o presidente também, né, a questão do presidente da República, né, poder executivo, isso a gente tá falando muito de Flávio Bolsonaro, mas a presidência que a gente que nós devemos, né, simplesmente a gente só precisa falar disso. Né, precisa ter o mesmo peso que o presidente da República é a presidência do Senado, gente. Presidência do Senado. Isso assim, se o brasileiro não entender isso, vai continuar a mesma coisa, pessoal. O que acontece, né? Por que o Alcolumbre, né? Por que o Alcolumbre fez essa manobra, justamente, né? Será que ele fez por bondade? Né? Óbvio que não. Então, assim, ele tá jogando xadrez para ele se reeleger em 2027, pessoal. Ele quer voltar à presidência do Senado, né? E para isso ele precisa do apoio do Lula e a blindagem do STF, pessoal. Então ele tem que proteger o Lula, ele tem que proteger o STF. É o jogo político. É o jogo político, entendeu? Ele quer nomes, né, em grandes estatais, né, do Brasil. Então, assim, ele entregou a cabeça do Moro e do Ramagem justamente uma bandeja para garantir que em 2027 ele seja o dono da canetada novamente, pessoal. Então, assim, ele está simplesmente transformando o Senado em um puxadinho do judiciário para salvar a própria pele e aumentar o poder imperial, pessoal. Então, assim, qual que é a única saída? É o checkmate de 2026 que nós, da direita, precisamos dar, pessoal. Então, por favor, deixa o like, vamos espalhar esse vídeo, porque mais pessoas precisam entender isso. Porque, assim,
Você deve estar se perguntando, né? Pô, como é que a gente tira esses caras daí? Como é que a gente resolve? No Brasil vai ser sempre isso. A gente tá cansado de comer pizza, né? A gente tá cansado de que isso... Não a gente comer pizza, né? A gente tá cansado que toda essa situação termine em pizza, né? Então a resposta está em outubro de 2026. Nós temos que eleger 2 cadeiras de senador por estado. São 54 vagas, pessoal. Se a gente não eleger uma maioria, certo? Esmagadora de direita, homens e mulheres com coragem de enfrentar o sistema, o Alcolumbre será eleito presidente do Senado em fevereiro de 2027 e nada disso vai mudar. Vocês estão me entendendo? A alternativa para nomes como Rogério Marinho, né, ou Tereza Cristina vencerem depende da nossa mobilização agora, pessoal. Então deixa o seu like pra gente espalhar mais, né, esse vídeo para mais pessoas terem essa noção, pessoal. A gente precisa de um Senado que não tenha rabo preso com o Supremo. Vocês estão entendendo, pessoal? O problema maior não é a presidência da República. O problema maior é o Senado e o STF, pessoal. Os 2 SS, Senado e STF. Se a gente não conseguir arrumar isso, né, e a população, o povo brasileiro tem um poder gigantesco, certo? Que é o maior, é o único poder que eles têm medo, o poder da população, pessoal. Então, assim, se a gente não arrumar isso, certo? A derrota virá e nós veremos mais ali, né, um Brasil indo de mal a pior por mais 4 anos, pessoal. Então, assim, o que a gente precisa entender, né, você entendeu a vergonha, né, então você entendeu ali quem que é quem agora, você viu quem é o Alcolumbre, você viu quem é o Gilmar Mendes, já deu pra entender? Né? Espalhe esse vídeo aqui, porque assim, eu preciso fazer essa pergunta para mais pessoas, e comenta aqui embaixo também, assim, se vocês conseguirem entender quem é quem, a gente já tá cansado, pessoal. Já deu pra ver quem que tá do lado do mal e quem tá do lado do bem, né? Quem quer fazer o bem, quem quer fazer o mal. Então, assim, o mal tá toda hora ali espremendo. Todos esses senadores querem fazer algo certo nesse país, ele tá lá espremendo. Então, assim, essa resposta do Gilmar Mendes, né? Esse conluio ali entre Gilmar Mendes, né? Esse grupinho Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, cara, isso já deu. Eles estão usando e abusando, né, do brasileiro. A gente já não aguenta, a gente tá no chão, sangrando, a gente tá no chão, assim, metaforicamente, nós estamos no chão, sangrando, pedindo socorro, cara. E assim, a gente tá prestes a sair dessa pra uma melhor. Pensa isso metaforicamente, eles estão olhando pra gente, nós estamos sangrando e eles estão ali, ó, apertando mais, querendo tirar todos os litros de sangue do nosso corpo, pessoal. É exatamente esse nível. O povo brasileiro está assim, tá? Então, assim, e além desses 3, né, além desse grupo dos 4, tem a questão do Alcolumbre, ok? Que também, assim, é sujo, certo, pessoal? Eu sei que é sujo o que ele fez, né? Porque, de acordo com as regras ali do Senado, pessoal, também de acordo com todas as matérias que a gente está vendo aqui, isso que ele fez mostra totalmente o lado que ele tá, né? Então, assim, foi um golpe literalmente regimental. Então, assim, o relator Alessandro Vieira tinha os votos para aprovar o indiciamento. Ele tinha os votos para aprovar o indiciamento. Na última hora, o telefone vermelho tocou. Rodrigo Alcolumbre, o homem que quer ser próximo do dono do Senado, fez uma manobra na calada da noite. Ele usou o poder de líder para expulsar da comissão do Senado quem votaria contra o STF. E aí foi quando o Sérgio Moro, Marcos Duval, né, a tropa de choque saiu, né, e a gente ficou ali no 6-4, pessoal. Então, assim, pessoal, o Alcolumbre mudou o time, né, literalmente chegou, levou o time pro vestiário, mudou tudo porque eles sabiam que eles iam perder, né? Então, assim, imagina a conquista que nós teríamos, pessoal. Então, assim, a gente tá cansado disso, isso realmente é uma indignação muito grande, porque nós iríamos ver ali, né, o mal sendo cortado pela raiz, ou o início desse mal sendo cortado pela raiz, pessoal, porque a gente já viu, está em todos os cantos a culpa, né, está em todos os portais do Brasil, né, a culpa que supostamente existe que paira sobre ali o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, pessoal. Então, assim, se nós não arrumarmos isso, né, se a população não arrumar tudo isso, pessoal, o Brasil continuará afundando, ok? Eu me chamo Paulo Vitor, esse é o canal O PV Disse, ok? Conto com o seu comentário aqui, conto com o seu like, pessoal, pra gente espalhar essa indignação para mais pessoas, ok? Conto com a sua inscrição, conto com você também ativar o sininho, certo, pessoal? Porque a gente precisa com que mais pessoas vejam essa indignação, mais pessoas vejam esse vídeo, certo, pessoal? Porque assim, isso foi literalmente, além de tudo que a gente já tá vendo, o jogo de ontem foi algo extremamente fora, pessoal. Fora de qualquer entendimento. Se as pessoas não verem isso, se as pessoas não conseguirem entender quem que tá do lado de quem, né? Quem que tá do lado do bem, quem que tá do lado do mal. O bem é a população, o bem é o bem da população, tá? Só pra você saber, o bem é o bem da população.
né? E quem está no mal, o mal é quem está contra a população, quem está preocupado com o próprio umbigo e somente com o poder, né? Independente do que custe, né? Bem maquiavélico mesmo, né? Então, pessoal, quero agradecer para você que assistiu até aqui, ok? Peço para você deixar o seu like mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Até lá.